20h59, todo mundo perguntando no Twitter, no telefone, o que está acontecendo com a Monique e com o Daniel. Ô, Flávia, a bomba explodiu. O Daniel foi eliminado do programa, tá fora do BBB, tá expulso. Acusação de estupro. Agora, a polícia está investigando. O TV Fama tem toda a matéria, tem o depoimento. Se você vai ver o áudio da Monique falando o que aconteceu na cama nessa madrugada de domingo para segunda-feira. E detalhe, ele pode ser preso também, em flagrante a qualquer momento. Exatamente, se o juiz decidir. O reality show global está mesmo pegando fogo, tanto que até a polícia já está envolvida na história para esclarecer o suposto caso de estupro. Segundo o inspetor Paulo Vilas Boas, chefe de investigação da 32ª DP na Taquara, uma equipe de investigadores foi até o Projac na tarde dessa segunda-feira para apurar a suspeita de estupro ocorrida na festa do último sábado. O chefe de investigação afirmou que a polícia só tomou conhecimento do caso hoje pela manhã, através da imprensa, e que trata-se de um assunto muito delicado, já que no caso em questão, sendo Monique maior de idade, só é considerado estupro se não houve o consentimento dela. Com a presença dos policiais do Projac, Monique foi chamada pela produção do programa ao confessionário, com a desculpa de que tinha um dentista para atendê-la. Na saída ao confessionário, Monique repetiu que não se recorda de ter consentido fazer sexo com Daniel. E a frase de mais impacto durante a confissão da Sister em relação ao caso foi a seguinte: só se ele fez comigo dormindo, e foi muito mau caráter. O investigador Paulo Vilas Boas ainda afirmou que a família de Monique não procurou a delegacia e que se a Sister confirmar que estava mesmo inconsciente, ela deverá passar por um exame de corpo de delito. Veja agora, parece que até a ministra está interessada nesse caso do Daniel. Afinal, foi estupro ou não? Confira mais detalhes. O caso Daniel e Monique pode ter mais uma reviravolta. Monique foi ao confessionário dar sua versão e esclarecer de uma vez por todas os mínimos detalhes desta história. Afinal, o que aconteceu de fato naquela madrugada? Daniel teria feito sexo com Monique desacordada? De sexo não. De sexo não. As imagens tomaram proporção depois que o vídeo de Daniel e Monique debaixo do edredom teria deixado claro que a BBB estaria dormindo na hora do suposto ato sexual. Ou seja, o episódio acabou gerando polêmica sobre um suposto estupro. Mas Monique nega ou não lembra de ter acontecido algo a mais entre os dois e ainda se surpreende com a possibilidade de Daniel ter avançado o sinal. Só se ele tivesse a capacidade de ter feito sexo comigo dormindo. Porque eu não me lembro nada de sexo. Eu me lembro de mão naquilo, aquilo na mão, e eu falando pra ele sair e o Rafa chegando. Agora, sexo, não. Só se ele for muito mau caráter em fazer eu dormindo, entendeu? Será que aquele movimento do edredom era apenas uma brincadeira de mão? A BBB faz questão de contar os detalhes, claro, apenas dos momentos que conseguiu lembrar. A gente se beijou. Eu me lembrava de um beijo, disse que foram 2. E a gente passou a mão um no outro. E realmente é só isso que eu lembro, que a gente passou a mão um no outro. E eu lembro que eu ainda dei um pulo na cama, tipo, pro outro lado, assim, contrário dele. Falei, para, chega. E nisso o Rafa chegou. Eu falei, vamos dormir, deita aí e tal. E ele saiu, não sei se ele foi tomar banho ou se ele... O Daniel me falou que ele foi procurar outro lugar pra dormir. E logo em seguida ele voltou e deitou com a gente. E eu lembro que dormi e acordei com o Daniel na outra cama. Mesmo sendo pressionada pela equipe do reality, Monique não consegue lembrar de tudo o que aconteceu. Mas lembra de ter combinado com o Daniel de deitar na cama juntinhos. Eu só me lembro que eu tava me arretando com ele, a gente passou a mão e tal, coisa e tal. E o Rafa chegou. Isso eu me lembro que o Rafa chegou. E aí eu falei, Rafa, deita aqui, tal. E ele saiu. A gente continuou. E eu falei, meu, o Rafa tá chegando, Deus chega e tal. Eu lembro que o Rafa chegou e ele deitou. Eu não me lembro, assim, na minha cabeça, não me lembro o momento nós 3 na cama. Eu capotei, apaguei.
E eu lembro que eu acordei, o Rafa, ainda levantei assim a cabeça e vi que o Daniel estava na cama da frente. Por causa desse episódio, não só Daniel, mas Monique também estaria correndo risco de deixar a atração. Se for aberto o inquérito e não for comprovado se ocorreu o abuso, a Globo estaria cogitando em tirar os 2 participantes, já que a integridade de Monique pode atrapalhar sua permanência no reality show. E a coisa tá piorando, viu? A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Irine Lopes, encaminhou nesta segunda-feira um ofício ao Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro pedindo providências contra o suposto estupro no Big Brother Brasil. Lembrando que ele pode, então, ser preso a qualquer momento, Nelson Rubens. Ok, Flávia, e agora você vai ver Boninho, que é o diretor do programa. O Boninho acha que é vítima de racismo, que o Daniel é uma vítima de racismo. Por isso que ele está sendo eliminado, sendo expulso do Big Brother Brasil. Será que é isso mesmo? Confira. A polêmica sobre um suposto estupro dentro da casa mais espiada do Brasil, envolvendo os participantes Daniel e Monique, está rendendo comentários. Mas nada que se compare ao que Boninho disse. O diretor do programa afirmou em entrevista à Folha agora há pouco que Daniel estaria sofrendo uma acusação racista. A explicação que Boninho deu para essa situação é que não considera o caso um estupro, já que não era possível confirmar nem ao menos que os 2 fizeram sexo. Não podemos mostrar o vídeo na íntegra por conta do horário e respeito ao nosso público. Na madrugada de sábado, depois de curtirem uma festinha, Daniel e Monique dormiram na mesma cama e foi possível observar que o modelo estava um tanto quanto empolgado, enquanto Monique parecia estar dormindo. A mãe de Monique, Cláudia Amin, disse estar chocada com a cena que viu. Não sei se houve sexo de fato. Não quero falar mais nada porque não quero prejudicar a minha filha. A assessoria de Monique enviou uma nota lamentando o comentário que o senhor Sérgio Matos, agente de Daniel, fez sobre o ocorrido. E ela geme dormindo? Escreveu no Twitter. A assessoria da Sister então respondeu: somente num país onde a cultura machista ainda impera, podemos observar comentários inadequados como este. O TV Fama conversou com o senhor Sérgio Matos por telefone, que afirmou que, na sua visão, não aconteceu o que estão falando. Que os 2 conversaram dentro da casa e se entenderam. Que o caso tomou essa proporção por Daniel ser negro, que se fosse um rapaz branco, não seria tratado dessa forma. O fato é que investigadores foram enviados ao Projac para apurarem o caso. Lembrando que o Daniel já foi expulso da casa, pode ser preso a qualquer momento, mas tem muita gente perguntando no @TV Fama Oficial, nosso Twitter, afinal, foi estupro mesmo ou um sexo consensual, hein? Você vai ver toda a polêmica envolvendo a Monique e o Daniel no reality. Uma bomba explodiu dentro do reality show global. A polêmica foi gerada pelas imagens de Monique e Daniel embaixo do edredom na festa do último sábado. O brother está sendo acusado de um suposto estupro. Pedro Bial chamou no programa ao vivo um VT com os melhores momentos da festança no sábado. Mas o único questionamento sobre o ocorrido com os brothers Monique e Daniel foi o seguinte: foi só uma ficada? Perguntou o apresentador. Monique, então, sem graça, respondeu: foi só um lance. Depois de beber muito durante a festa, Monique e Daniel foram para o quarto, onde sobre o edredom teriam trocado os beijos e carícias.
Esse episódio acabou gerando uma forte polêmica sobre um suposto estupro, já que Monique estaria desacordada. Mas o fato tomou proporção mesmo quando o vídeo começou a circular na internet. E a partir daí, durante horas, a hashtag Daniel Expulso ficou nos Trend Topics, os assuntos mais comentados do Twitter. O assunto repercutiu tanto que a produção do programa chamou Monique até o confessionário para esclarecer o que aconteceu. Questionada, a sister negou que havia acontecido uma relação sexual. Só que algum tempo depois, Monique confessou aos outros participantes não se lembrar realmente de nada. Em declaração ao jornalista Daniel Castro, diretor do programa Boninho, também negou que tenha havido um estupro durante a noite. Mas com todo esse bafafá, Daniel já saiu prejudicado. Afinal de contas, o público manifestou-se contra o rapaz através do Twitter. E em meio a esse público está ninguém mais, ninguém menos do que a atriz Débora Seco, que é telespectadora assídua da atração. Débora declarou o seguinte: bem, não sei o que a produção vai decidir. Eu vou voltar com todas as minhas forças para ele sair quando for para o paredão. E além disso, a atriz ainda retuitou as mensagens de seus seguidores condenando o Daniel. E essa polêmica parece não ter fim. As mães de Daniel e Monique já falaram sobre o assunto. Em entrevista ao site Extra na manhã de domingo, a mãe de Monique, Cláudia Min, mostra-se indignada. Eu vi o vídeo várias vezes e deu para ver claramente que ela está de olhos fechados o tempo todo. Minha filha estava apagada, porque bebeu demais e apagou. Já a mãe de Daniel, Aparecida Chaniz, em entrevista ao mesmo site, declarou que acredita que o programa já esclareceu o que aconteceu embaixo do edredom entre seu filho e a sister Monique. E se você achou que toda essa história parou por aí, você está enganado. Em nota oficial, a assessoria de imprensa de Monique informou que a família não irá se pronunciar mais sobre o assunto e que toda e qualquer ação será tomada pela sister assim que sair do confinamento. Uma coisa é certa, Daniel vai ter que se esforçar bastante para explicar toda essa história.